Bom dia, meus queridos alunos. Estamos voltando aí das nossas férias. Espero que com aquele todo gás, com aquela disposição toda, para a gente finalizar o ano letivo de 2020. Vamos ver agora um assunto tranquilo, porque você está voltando das férias. Depois a gente verifica as outras demandas da matriz curricular do seu ano. Observe que eu continuo usando o livro didático, é o mesmo, é o Dante 2018, e nós vamos estudar hoje a página 178 do livro, para quem tem um livro. Mas se você não tem o livro, não fique angustiado, porque isso não vai fazer diferença, porque o que é relevante do livro está nos slides de hoje. Então vamos lá, o título da aula de hoje é Cálculo de medidas de volume e medidas de capacidade. Vamos ver primeiro o volume de um prisma. O volume de um prisma, primeiro a gente vai utilizar essa unidade bem aqui, olha. U é a nossa unidade básica. O que seria esse U? Pode ser o centímetro, o metro, o milímetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, pode ser também o quilômetro, todas aquelas unidades de medidas que você já conhece. O que a gente vai analisar agora primeiro é o cubo. O cubo é o quadrado normal de 6 faces, no qual a gente analisa 3 dimensões. Ele tem 3 dimensões iguais. Por isso que aqui aparece U elevado a 3, que é a mesma coisa que U ao cubo. Então, poderia ser 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, 100 quilômetros cúbicos, sempre a unidade vai ser elevada ao cubo. Não te esquece disso, já que se trata de volume, de capacidade. Depois nós vamos ver o paralelepípedo. O paralelepípedo é como se fosse uma caixa de remédio, uma caixa de sapato, aquele objeto geométrico que nós vamos estudar agora. Que seria, por exemplo, isso aqui, imagine que isso aqui é uma caixa de sapato, no qual uma das dimensões mede 3U, U, não te esquece, que pode ser centímetro, quilômetro, hectômetro, qualquer unidade de medida. Aqui é 3U, aqui embaixo é 5U, e essa profundidade aqui é 2U. Então, como é que você calcula o volume? É semelhante à do prisma, basta você calcular as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Multiplicou os 3, você tem o resultado. Aqui no paralelepípedo é a mesma coisa, eu tenho as 3 dimensões aqui, olha. A altura, que é 3U, comprimento 5U, e a largura ou profundidade a gente pode chamar de 2U. Basta multiplicar os 3 aqui. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 é o quê? 30U ao cubo. Ou seja, unidade de medida ao cubo. Espero que você tenha entendido. Que tanto o prisma ou o paralelepípedo, basta você multiplicar as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. E a unidade de medida que for apresentada no problema, você eleva ao cubo. É basicamente multiplicar 3 números. Agora vamos ver o volume do cilindro. O cilindro, para você visualizar, imagine que é uma lata de leite, ou aquela lata de óleo de antigamente, no qual o fundo é um círculo e o topo também é um círculo. Aqui é o fundo da nossa lata de leite e aqui é o topo da nossa lata de leite. E essa figura que aqui é uma elipse, mas entenda que isso aqui é um desenho em perspectiva, ou seja, uma figura 3D que ela foi planificada, ela foi feita no seu caderno, ou está registrada num livro ou numa foto, ela se apresenta dessa forma, com uma certa deformidade. Mas não te esquece que aqui em cima é um círculo e aqui embaixo também é um círculo. Então, se eu estou falando em círculo, você precisa lembrar do cálculo de área de círculo, que seria isso aqui, π vezes r ao quadrado. Quem é r ao quadrado? É o raio. Quem é o raio no círculo? É qualquer distância que parte aqui do centro para o extremo aqui da nossa circunferência, do nosso círculo.
Então essa distância que vai do centro até o extremo recebe o nome de raio. Então nos nossos problemas que eu vou te apresentar, ele vai te dar a distância de um lado ao outro, ou seja, ele vai te dar toda essa distância aqui do círculo que recebe o nome de diâmetro. Lembrando que diâmetro é o dobro do raio, que a mesma, matematicamente falando, seria 2R, o raio 2 vezes. E esse H aqui é o tamanho, é a altura do nosso cilindro, ou da nossa lata de leite, ou lata de óleo, ou qualquer lata que tenha esse tipo de formato aqui. Como é que vai funcionar aqui o volume? Basta você calcular a área do círculo e multiplicar pela altura. Só que o círculo é π vezes r ao quadrado e o volume basta multiplicar aqui pelo h. Então vai ficar π vezes r ao quadrado vezes h. R ao quadrado é o raio, basta levar o raio ao quadrado. E isso aqui é a nossa fórmula para o volume do cilindro. Guarda essa fórmula com carinho, porque ela vai voltar no ensino médio novamente. Vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo aqui de sólido geométrico é o cubo. Por que eu sei que é um cubo, se a figura não tem um nome? Mas se você observar, as 3 dimensões são iguais. Comprimento, a largura ou a profundidade aqui é 3 e a altura também é 3. Basta multiplicar 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que o volume do prisma é você multiplicar as três dimensões que são iguais. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, fazendo essa multiplicação dá 27 centímetros ao cubo. E aquele U, para esse problema, é o centímetro. Então ficou centímetro ao cubo. Questão resolvida. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho um paralelepípedo. Eu tenho aqui minhas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Basta multiplicar aqui os 3. Então perceba que o volume do paralelepípedo é multiplicar as 3 dimensões, que é A vezes B vezes C. A seria 6, B seria 2 e C seria 3. Multiplicando os 3 aqui, ficaria dessa forma. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. E 12 vezes 3 dá 36. Ou você poderia fazer também aqui só o final. 2 vezes 3 dá 6. Multiplicado por 6 também dá 36. 36 o quê? Centímetro ao cubo, porque essa foi a unidade apresentada no problema. Vamos agora para o nosso exemplo 3. O exemplo 3 aqui é do cilindro. Repara que ele me dá a distância aqui na base de fora a fora, 6 centímetros. E isso aqui é o dobro do raio porque se trata do diâmetro. Então o raio tem a metade desse valor aqui, que seria 3. E a altura é 14. Então o volume de um cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Vamos fazer as devidas substituições. O r, que é o raio, é metade de 6, que é 3. Ficou 3 ao quadrado vezes h. O π é 3,14, mas para esse problema aqui a gente não vai fazer essa substituição. Alguns problemas, se vier te dando o valor de 3,14, aí você é obrigado a substituir o π por 3,14 e fazer a multiplicação como número decimal, e isso eu já te ensinei e eu espero que você lembre ainda. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado é 9, aí falta multiplicar agora 9 vezes 14. Acabou ficando repetido aqui, mas desconsidera. Eu acabei dobrando aqui a essa linha. E 9 vezes 14 dá 126 π centímetro ao cubo. Perceba que é centímetro ao cubo porque se trata de volume. Eu tenho aqui, estou analisando 3 dimensões. Estou analisando um objeto geométrico, ou seja, uma figura 3D. Se é 3D, sempre vai ser levado ao cubo. Quando for uma figura 2D, eu estou calculando área, então vai ficar ao quadrado. Então aqui perceba que a fórmula do cilindro é
πr² vezes h. E o volume ficou 126 π centímetro ao cubo. O que poderia acontecer no problema é te dar o valor do π ser 3,14, você ia ter que pegar o 3,14 e multiplicar por 126. Paro essa aula por aqui e até a próxima, gente. Qualquer dúvida eu vou estar lá pelo grupo de WhatsApp. Não te esquece de fazer a atividade que está na descrição do vídeo. Falou!